Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena. E começa com esse vídeo cobertura do Festival do Rio 2016, que é um festival que eu já cubro há vários anos. Quem me acompanha já deve ter visto a cobertura dos outros anos. Esse ano eu vou tentar fazer uma cobertura um pouco diferente. Eu estou sempre lutando para tentar descobrir uma maneira melhor de cobrir festivais como o do Rio, ou a Mostra de São Paulo, em que são muitos filmes por dia. E ao contrário, por exemplo, de Cannes, que dá para eu escrever entre os intervalos das projeções, porque as projeções acontecem num lugar só, aqui no Rio, no Festival do Rio e na Mostra São Paulo, envolve muito mudar de sala. Então fica difícil escrever durante as sessões. Então o que eu vou fazer esse ano, e ao mesmo tempo, gravar um vídeo sobre todos os filmes e escrever sobre os filmes é um pouco redundante. Então o que eu vou fazer esse ano eu vou gravar vídeo sobre toda a noite, com os filmes que eu vi durante o dia, mas alguns filmes, aqueles, sei lá, que me despertarem maior vontade de escrever, ou que forem mais relevantes de alguma forma, eu vou escrever no site. Então aqui na descrição do vídeo tem um link para a área da cobertura do site para os textos. Então é só clicar lá embaixo. Bom, no primeiro dia do Festival do Rio, aliás, antes do festival começar, teve as sessões de alguns filmes que vão passar na mostra, e tem crítica dos 3 filmes que eu vi que vão passar na mostra. No Festival do Rio, eu escrevi sobre eles, o Jovens, Loucos e Mais Rebeldes, do Richard Linklater. Eu gravei um vídeo também, mas tem crítica no site mais completa. E O Pequeno Segredo, que é o candidato brasileiro ao Oscar. Também tem crítica sobre ele no site. E escrevi também sobre Arrival, do Denis Villeneuve, mas que não vai passar de novo no Festival do Rio, mas enfim, vai estrear eventualmente, tem crítica no site. É um filme que eu me apaixonei profundamente por ele. E hoje, agora que o festival começou oficialmente, eu vi mais 3 filmes. O primeiro filme do dia foi Dois Amantes e um Urso, que é um filme norte-americano que se passa no Alasca e acompanha a relação entre um casal. E eles têm um conflito complicado, porque quando o filme começa, ela, que é vivida muito bem pela Tatiana Maslany, ela ganhou uma bolsa, ou foi aceita na faculdade para continuar o curso que ela tinha começado de biologia, então ela está indo embora. E o cara, que é vivido pelo Dane DeHaan, ele não quer ir embora, ele quer ficar no Alasca em função de traumas passados. O trauma dos dois basicamente gira em torno de relações com o pai. E como também tem um outro personagem, que é o xerife, que também fala da relação dele com o pai, esse vira o mote realmente do filme, relações problemáticas entre filhos e pais. Mas o interessante é que depois da gente conhecer o casal, conhecer esses conflitos, o filme assume a forma que ele realmente pretende assumir, que é acompanhar a jornada desse casal pela neve, para uma vastidão gelada, enquanto eles estão indo para outro lugar. Então ele vira uma espécie de road movie, acompanhando a jornada desses personagens e os conflitos, os obstáculos que eles vão enfrentando durante essa viagem. E só por isso o filme é interessante, porque primeiro que ele se passa numa paisagem pouco utilizada, pouco vista no cinema. E com isso, os conflitos que acontecem, seja caindo numa vala, ou se abrigando numa não sei o que é, assim, um quartel abandonado pelos militares no meio do nada, ou encontrando ursos, ele já apresenta coisas, como eu falei, que a gente não está acostumado a ver. Além disso, o filme assume uma característica com alguns tons de, não vou dizer surrealismo, não é surrealismo, mas uma metáfora que ao mesmo tempo é encarada literalmente pelo filme, que é o fato do personagem, do protagonista, ele falar com ursos. E aí aparece um urso que vira e mexe, conversa com ele, ajudando esse cara a refletir sobre a vida. Então, ao mesmo tempo, é um elemento narrativo cômico, mas que tem uma função dramática. E a relação entre os dois personagens é uma relação muito bem desenvolvida. A gente passa realmente a conhecer esses personagens, a entender o drama dos dois, o conflito dos dois. Embora no início o personagem do Dane DeHaan pareça um cara extremamente maturo, agressivo, aos poucos nós vamos conhecendo outras facetas dele e ele vai se suavizando também. Enfim, é um filme que eu realmente gostei muito, esse Dois Amantes e um Urso, e gostei particularmente do final do filme, que obviamente não vou falar, né, não vou soltar spoiler, mas é um final que combina drama e uma certa ironia poética de uma maneira muito orgânica. Eu gostei muito desse Dois Amantes e um Urso. O segundo filme que eu vi no dia é um filme do Herzog,
Eis os Delírios da Era Digital, se não me engano. Eu esqueci o título do filme. Eis os Delírios do Mundo Conectado, que é um filme que o Herzog se propõe a falar sobre a internet e as consequências desse mundo em que todo mundo tá interligado. O problema é que o Herzog é o Herzog. O fato dele começar a fazer um documentário sobre uma coisa não quer dizer que o documentário vai ser sobre aquela coisa. Então, ao longo do filme, ele se perde em tangentes. Então, ele começa a falar sobre a exploração de Marte, a possibilidade do homem ir para Marte. Ele fala sobre hackers, que tem, obviamente, a ver tangencialmente com a internet, mas não tem a ver necessariamente com a cultura digital, que é o que ele propõe analisar no início. E quando ele se foca, por exemplo, no lado negativo da internet, por exemplo, os trolls, os caras que de uma perversidade terrível, que começam a atormentar uma família que acabou de perder uma filha, mandando fotos do corpo dessa menina para os pais, ele passa rapidamente, então ele se interessa pouco, enfim. Mas é o Herzog. Só que é engraçado, agora eu que estou indo numa tangente, mas o Herzog, aqui nesse filme, ele muitas vezes parece uma caricatura do próprio Herzog. Por exemplo, tem um momento em que ele vai entrevistar um cara que trabalha num telescópio que capta ondas radiomagnéticas, então tem que ficar no meio do nada, sem sinal de celular ou mesmo de rádio, para não interferir com o telescópio. E aí o cara fala, não, aqui nem rádio, tocando música a gente pega. E aí o Herzog pergunta, nem música do Elvis? Por um lado, ok, é uma pergunta típica do Herzog. Por outro lado, é uma pergunta típica demais do Herzog. Então parece que ele está virando uma caricatura dele mesmo. Assim como o Robert De Niro começou a fazer as caretas e demais virou uma caricatura do próprio Robert De Niro, o Herzog parece estar virando uma caricatura do Herzog. Tem algumas perguntas no filme que ele faz que eu falo, porra, não, é demais. Por outro lado, tem outros momentos em que realmente ele faz as perguntas que a gente espera do Herzog e que acabam levando os personagens a respostas interessantes. Por exemplo, ele está entrevistando um cara que trabalha com a criação de robôs e ele pergunta, você ama esses robôs? Isso é uma pergunta interessante, que nem todo documentarista pensaria em perguntar. Em outro momento, por exemplo, ele está falando sobre essa família que perdeu a filha e aí ele fala que não vai mostrar fotos da menina nem viva porque a família já foi atormentada demais. Em vez disso, ele prefere mostrar um lugar na casa que ela gostava de ficar, com uma sala com piano. Isso é muito humano, isso é muito bonito. Ele humaniza a menina através do local na casa em que ela gostava de ficar e se recusa a ceder à morbidez do espectador em conhecer até a menina viva. Enfim, a foto dela morta, inclusive, tenho certeza, isso que é uma pena, que alguns espectadores devem ficar na expectativa, ele vai mostrar ou não. E que lembra um pouquinho o que ele fez no Homem-Urso, quando ele se recusa a mostrar a gravação do cara sendo morto pelo urso. Enfim, mas essas tangentes acabam enfraquecendo também o filme. E como o próprio Herzog, ele, assumidamente, ele não tem familiaridade com a internet, algumas dos questionamentos dele são básicos demais para quem está familiarizado com a internet. Então isso fragiliza também um pouco o documentário. Não é um dos melhores trabalhos do Herzog, mas é interessante o suficiente. E o último filme que eu vi no dia foi um filme de terror iraniano chamado Sob as Sombras, que me surpreendeu muito. A cópia é ruim, a cópia que o festival exibiu, é uma cópia digital muito ruim, a fotografia fica, não vou nem comentar porque fica muito ruim, mas o filme faz umas coisas que são muito interessantes. Em primeiro lugar, como filme de terror, ele funciona muitíssimo bem. A maneira como ele cria a atmosfera de terror, sugerindo ameaças que estão logo ali no canto do quadro, ou no fundo do plano, que está com a cidade de campo pequena e tão embaçado, ou com as portas abertas no fundo. E até a maneira, muitas vezes, como ele usa clichês do cinema, a câmera vai e volta, quando ela volta tem alguma coisa, ele ainda consegue usar de uma maneira eficaz, se não inovadora, eficaz. A sequência de pesadelo, que é uma coisa que eu costumo detestar, ele encontra uma justificativa para elas no filme e usa bem. É um filme aterrorizante que gira em torno, de uma mulher iraniana que ela não tem permissão para voltar. O filme se passa em 88. Não tem permissão para voltar para a faculdade em função do passado político dela ligado à esquerda, e eles proíbem essa mulher de voltar para a faculdade numa perseguição política óbvia. E ela fica em casa com a filha, enquanto o marido é convocado para ir para um campo, para a guerra, e o prédio acaba sendo atingido por um míssil do Iraque que não explode. É engraçado porque é uma história de fantasma com um míssil que não explodiu, o que lembra um pouco A Espinha do Diabo, do Guilherme Del Toro.
E a menina, a filha dela, pequena, começa a falar da presença dos djinns, que são demônios no prédio, e esses demônios começam a se manifestar. E o filme realmente deixa a gente... funciona como terror. Agora, o que eu achei mais genial no filme é que os djinns, esses demônios, de acordo com a lenda apresentada pelo filme, antes deles assombrarem alguém ou possuir alguém, eles pegam algum objeto que aquela pessoa valoriza muito. Então, primeiro eles pegam a boneca da menina e depois eles pegam um livro de medicina da personagem, né, da faculdade, que ela não pôde voltar. E o fantasma, o espírito, ele parece uma alma invisível com um cobertor por cima, como se estivesse usando uma hijab, né, aquela vestimenta que as mulheres do Irã têm que se cobrir. E em certo momento do filme, a protagonista ela é levada para a delegacia, porque no pavor ela foge para a rua sem cobrir a cabeça, e ela é ameaçada de levar chicotada, que ela tem que se envergonhar, não pode mostrar e tal. E isso é fantástico, porque você percebe que o que o filme está fazendo é usando, não só funcionando como terror, mas usando o fantasma como uma metáfora da opressão contra as mulheres pela religião. E não é à toa que ele pega a boneca e o livro de medicina. Ele pega a inocência da menina e pega a tentativa de independência da adulta. E sufoca esses dois. Usa contra elas. Destrói. Então é muito bacana. É bonito quando você percebe que um filme consegue fazer as duas coisas. Consegue funcionar como exercício de gênero e ao mesmo tempo ele tem uma mensagem por trás, que é uma mensagem complexa e muito relevante. Gostei muito desse Sob as Sombras. E foram esses os filmes que eu vi no primeiro dia do Festival do Rio. Acompanhe. Todo dia eu vou publicar vídeo aqui, então acompanhe. Indica para os amigos. Fala para os amigos entrarem no canal, assinar o canal, né? Ver a cobertura do festival. E claro, também aqui embaixo, além dos textos, o link para você ver como pode colaborar com o Cinema em Cena, justamente para poder continuar também com essas coberturas e tal. É isso. Um grande abraço, bons filmes.